Olá, centelistas! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à continuação do estudo aprofundado da doutrina espírita. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o título da aula é denominado Interpretações de Textos Evangélicos. Vamos juntos? Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que nós estamos estudando o Evangelho, a Boa Nova, sob a ótica espírita. Nós estamos usando o óculos do Espiritismo. Então, nós temos como a forma mais adequada ao Espiritismo para nós interpretarmos o Novo Testamento, a Boa Nova, é para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Faz todo sentido, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho certeza que vocês conhecem, nada mais é do que a Boa Nova, os exemplos trazidos por Jesus, o que Jesus fez, o como ele falou, o que ele nos ensinou. Além disso, nós temos as informações do Espírito de verdade, que nos auxilia a interpretação, bem como de outros espíritos superiores, que trazem a verdade, trazem vamos dizer assim, facilitam a compreensão do Novo Testamento. Nós não podemos esquecer que o Novo Testamento ele é muito antigo para nós. Então, em 1857, quando a gente começa a iniciar a doutrina espírita, já se passou muito tempo. Então, o plano espiritual superior nos auxilia a entendermos passagens que, desde a sua confecção, nós líamos e não compreendíamos, ou não tínhamos a capacidade de ir tão a fundo nos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nós já temos o roteiro ideal para fazermos esse estudo. Inclusive, nós temos espíritos superiores muito queridos a nós. Como nós, por exemplo, podemos pegar a literatura de Chico Xavier e um dos espíritos que foi mentor de Chico, Emmanuel, tenho certeza também que vocês conhecem, ele é um profundo estudioso do Evangelho de Jesus. Então, há inúmeros livros que trazem esses ensinamentos, essa facilitação de compreensão do Evangelho pelas comunicações de Emmanuel. E tanto de forma genérica em relação a alguns pontos, como de forma extremamente detalhada em outros. Então, quando nós estivermos interpretando a Boa Nova e sentirmos dificuldade, nós teremos em Emmanuel uma base muito sólida de um ser muito estudioso para nos auxiliar o caminho, para que não tenhamos nenhum tipo de dúvida. Bom, então a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é saber localizar o texto bíblico. Vocês já pegaram uma Bíblia na mão? Sim ou não? Vocês sabem que a Bíblia é um composto de muitos livros e que nós dividimos de forma didática Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é tudo que vem antes de Jesus, e Novo Testamento é a partir de Jesus. Então, quando nós falamos em Antigo Testamento ou Velho Testamento, é a mesma coisa. Nós estamos falando sobre as leis, nós estamos lá que, por exemplo, estão os 10 mandamentos, nós estamos falando das leis, nós estamos falando da profecia, ou seja, daqueles seres que profetizavam o futuro, que diziam da vinda de Jesus. Nós temos a história que conta como foi a formação do mundo, como foi a formação dos povos. Nós temos toda a sabedoria antiga trazida até nós através desses livros. Então é muito importante, às vezes é muito comum a pessoa falar assim, eu sou espírita, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, o Antigo Testamento não tem nada a ver comigo. Não é verdade, tudo é importante, cada um com o seu peso, é claro, mas essas informações do passado nos auxiliam a entender onde estamos hoje, o que estamos fazendo aqui. Então, a gente sempre deve reverenciar e agradecer todas as informações que chegam até nós. É claro e óbvio que nós temos o conhecimento pleno
de que a parte mais importante é o Novo Testamento. É a parte em que o nosso governador planetário vem à Terra numa atitude de amor profundo, nos mostrar o que realmente é importante. Então, assim, é óbvio que não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de Verdade vem nos trazer as informações e nos relembrar e trazer novas interpretações ou mais fáceis para que nós consigamos colocar em prática a parte principal, que é a nossa evolução moral. Muito bem, muito bem. E aí, então, nós temos o Antigo Testamento, que trata dessas coisas, nós temos o Novo Testamento. E quando nós temos o Novo Testamento, o que nós temos? Nós temos 4 interpretações das coisas que Jesus fez. Então, nós temos 4 pessoas ou personalidades que vão recontar para nós o que viram ou souberam. Então, nós temos Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, existem pedaços do Novo Testamento que os 4 vão contemplar. Tem coisas que um comenta que os outros não comentam. Tem coisas que todos comentam e que às vezes tem uma pequena variação. Mas, a grosso modo, o conteúdo principal é o mesmo. Além, no Novo Testamento, nós temos Atos dos Apóstolos. Na sequência, nós temos as cartas ou epístolas. E nós temos no Novo Testamento o famoso Apocalipse, né? Só de ouvir Apocalipse, ai meu Deus, e é o Apocalipse. Então, muito bem, então nós temos o Antigo, o Novo. O Antigo tratando da lei, profecia, história e sabedoria. O Novo, interpretações das atitudes de Jesus, do que aconteceu, porque se viu ou se ouviu falar, através de outros. Atos dos Apóstolos, cartas ou epístolas e Apocalipse. Bom, dividimos bem a Bíblia, né? Então, cortamos a Bíblia assim em 2 pedaços, digamos. Isso tudo a título de formas de aprendizado, né? Mas a Bíblia é uma só. Bom, muito bem. E aí, nós precisamos aprender a localizar o texto bíblico. Então, como é que funciona? Quando nós falamos, por exemplo, do Evangelho, o Evangelho ele tem uma forma típica de ser encontrado. Então, fala-se Evangelho de quem? O capítulo e o versículo. Então, a diferença de capítulo para versículo. O capítulo é um conjunto de versículos, né? Então, em um capítulo, você vai ter alguns versículos. Geralmente, os versículos são as linhas, né? Então, você vai ter, por exemplo, vamos dar um exemplo, Evangelho de Marcos. Então, você já sabe que você tem que abrir a Bíblia e procurar lá, Marcos. E aí, capítulo 3, vai lá no capítulo 3, versículo 10. Então, dentro do capítulo 3 vai ter versículo 1, 2, 3, 4, até que vai chegar no 10. E aí você vai ler o título do capítulo, ler o versículo e aquilo vai ter uma mensagem específica para você dentro do seu estudo. Não é diferente com os demais livros do Novo Testamento. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, primeira epístola aos Coríntios, né? 3, 2 pontinhos, 1 a 7. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 2 pontinhos, versículo de 1 tracinho até o 7. Então, você vai pegar a carta, vai ir no 3º capítulo, vai ler do versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a mensagem vai estar ali. A mesma coisa se nós formos Atos dos Apóstolos, mesma coisa. Capítulo 6, 2 pontos, 1 a 11. Então, vai lá no capítulo 6, 2 pontinhos, lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 1 a 7, 1 a 7. Aí você vai lá ler a primeira linha, a segunda, a terceira, até a 7ª. E lá vai ter a informação necessária para que possamos fazer a interpretação do texto. Porque como é que você vai interpretar um texto que você nem sequer acha, né? E isso é importante a gente aprender a manusear, porque este livro é muito importante, né? Ou quando nós, como espíritas, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós devemos juntamente estudar o Evangelho normal, né? Digamos assim. Por quê? Porque ele contém mais coisa, né? Então, quando você pega a Bíblia,
no Novo Testamento a partir da Bíblia, na Bíblia vai ter Atos dos Apóstolos, na Bíblia você vai ter o Apocalipse, né? Então tudo isso é importante, tudo isso faz parte do nosso momento, das informações que nós precisamos para melhor interpretarmos o conjunto e melhor podermos colocar em prática tudo aquilo que nos é necessário.